Ao dar os primeiros passos em uma vida a dois, muitos casais se deparam com o termo regime de bens. Mas afinal, o que isso significa? O regime de bens é o que determina como tratarão os bens dos cônjuges durante o casamento e na eventualidade do seu término, seja por divórcio ou morte. O regime legal da comunhão de bens define como tratar os recursos financeiros e o patrimônio acumulado, seja individualmente ou em conjunto. Estou aqui com a Clara Amorim, ela é advogada especialista em direito de família e vai nos esclarecer algumas dúvidas sobre o assunto. Clara, quais são os tipos de regime de bens? Nós temos 3 tipos de regime de bens. Temos a comunhão parcial de bens, que é a mais comum, que tudo que foi adquirido na constância da união é de ambos os cônjuges. Temos a comunhão universal de bens, que tudo que foi adquirido antes da união, como depois da união, pertence aos dois. E temos também a separação total de bens. Nesse caso, tudo que foi adquirido antes ou depois da união pertence apenas àquele que registrou o bem. O que acontece se o casal não escolher um regime de bens? Nesse caso, vai ser adotado o regime de comunhão parcial de bens, que é o mais comum aqui no Brasil, tanto para o casamento como para a união estável. Ou seja, tudo que foi adquirido na constância da união vai ser de ambos os cônjuges. O regime ele pode ser alterado após o casamento? Sim, mas é necessária uma ação própria para isso. Por isso que é muito importante escolher o seu regime de bens, porque você pode sim alterar o regime de bens se você se arrepender no futuro, mas o seu parceiro ele precisa aceitar, ele precisa concordar com essa mudança no regime de bens. Então é importante pensar, é importante escolher com calma qual o regime que você vai adotar, no seu casamento, porque pode ser que no futuro você se arrependa e o seu parceiro não concorde com a mudança. Clara, como escolher o regime ideal? O regime ideal é aquele que é feito exclusivamente para o casal. Cada casal é único, cada um tem suas particularidades. Então, para você escolher, vai se basear muito nas suas crenças, naquilo que o casal acredita, nas vontades e também no que ele deseja proteger. Claro que ninguém casa, pensando em separar, mas é muito importante você ter um acompanhamento jurídico para você saber quais bens que você quer proteger e você entender como funciona cada regime. E você já sabe qual regime de bens escolher antes do sim? De Mariana Rodrigues para o Jornal Alvorada.